Aqui tem um erro, não precisa ele informar as duas dimensões não, tá? Porque se ela é uma matriz quadrada, eu só coloco uma dimensão, né? Então aqui teve um errinho aqui, ó. Pode ser só uma, tá? Mas se você fez para as duas dimensões, tudo bem, tá? Mas aqui fica redundante, né? A matriz é quadrada, então é só informar o n, né? Não precisa informar a quantidade de colunas, né? A quantidade de linhas e colunas dessa matriz, ela é a mesma, né? Então o usuário digita a quantidade, a ordem dela, né? E depois informa os elementos, tá? Qual que é o objetivo daqui? Você percorrer a sua matriz de tal forma que você encontre todos os elementos da diagonal principal e realize a soma desses elementos, tá? Vamos fazer ela com normal, sem funções. Aí, para a gente entender a ideia, a gente tenta fazer alguma função e aí vai ao encontro aqui do que você falou, tá? De fazer função com void, sem void. Nesse caso aqui, se a gente for abstrair aqui, nós podemos pensar assim, ó, eu vou implementar uma função que ela vai retornar o valor da soma da diagonal principal. Né? Tem várias formas. Eu posso fazer uma função em que eu passe os elementos, passe a matriz, passe dois índices e aí eu pergunto se esses índices de linha e coluna representam o elemento da diagonal principal também, né? Mas vamos fazer do jeito assim mais intuitivo primeiro, sem funções, depois a gente implementar alguma coisa, tá? Ó, eu vou copiar aqui esses elementos aqui, 1, 2 e 3, o resto é tudo zero, né? Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3, o resto é tudo zero. Né? Aí, se nós desenharmos os índices, ó, 0, 1, 2, 0, 1, 2, né? Nesse caso, a minha matriz ela é ordem 3, né? Ordem N. 3 linhas e 3 colunas, né? O que eu vou tentar identificar primeiro aqui, assim? É uma questão lógica, né? Tudo bem, essa é uma matriz pequena, né? Que eu consigo acessar especificamente, individualmente, cada elemento, né? Mas sabemos que a diagonal principal é essa aqui, né? Ó. Mas como que eu digo para o programa que eu preciso acessar os elementos, somente esses elementos da diagonal principal, né? Então, o primeiro ponto é a gente tentar identificar algumas coisas em comum, né? Geralmente, a gente vai encontrar padrão quando a gente associar alguma coisa, algum fator matemático, tá? Ou alguma lógica, né? Por exemplo, quantos elementos tem nessa diagonal principal? 3 elementos. Aí, se fosse uma matriz, por exemplo, assim, ó, ela tem que ser quadrada, né? Então, e uma matriz 4 por 4? Quantos elementos na diagonal principal dela ela tem, será? Seria 1, 2, 3, 4, né? E se ela fosse 5 por 5, quantos elementos ela teria na sua diagonal? 5, ou seja, a quantidade de elementos é proporcional à ordem da matriz, né? Se a matriz é ordem n, então eu vou ter 3 elementos na diagonal principal. Se a matriz é ordem 5, eu vou ter 5 elementos na diagonal principal. Então, perceba essa relação, né? Pode não significar muita coisa, mas é importante, né? Aqui pode não ser tão relevante, mas, sei lá, anota essa informação que às vezes ela pode ser útil, tá? Outro fator, né? Se a gente não conseguiu identificar nenhuma lógica, ó, rabisca quem que são esses elementos aqui, ó. Quem que é o elemento 1? Digamos que essa matriz ela é Mzão. Então, é a matriz M, linha 0, coluna 0. Quem que é esse outro elemento aqui, ó? 2. A matriz é M, linha 1, coluna 1. Quem que é esse outro aqui? Linha 2, coluna 2, né? E se eu tivesse mais um aqui, será que eu poderia chutar que seria linha 3, coluna 3? A resposta é sim, né? Ó, o possível elemento estaria aqui, né? Nessa posição, que aqui seria índice 3, linha 3, coluna 3. Né? Então, tem uma lógica aí, né? Ou seja, quando o índice da linha for igual ao índice da coluna, então eu estou acessando exatamente o elemento de uma diagonal principal. Tá? Então, vou anotar isso aqui, ó. Quando o índice da linha for igual ao índice da coluna, né? Então, significa que eu estou acessando, né, o M, I, J é um elemento da diagonal principal. Tá? Aí fica fácil, né? Por quê? Eu posso não ter identificado uma maneira de percorrer os elementos assim, ó, direto, tá? Mas eu posso, com aquele meu percurso natural, né, que é linha por linha, elemento por elemento, né, assim, ó. Basta que eu faça uma verificação, coloco um if, né?
caso o I seja igual ao J, se isso for verdadeiro, então eu estou, naquele momento, naquela iteração, acessando um elemento que eu quero, né? Que eu tenho interesse, que é o elemento da diagonal principal. Tá? Eu mantenho o percurso, linha por linha, elemento por elemento, de cada coluna, né, daquela linha. Mantenho esse percurso e coloco um if no meio desse percurso. Igual como se eu estivesse tentando acessar um elemento que é par, um elemento que está no índice de linha par, alguma coisa assim, né? A diferença é que eu vou acessar todos os elementos, só que para cada elemento eu pergunto se o seu índice de linha é igual ao seu índice de coluna. O índice que referencia ele na linha e na coluna, né? Se forem iguais, pronto, eu estou no elemento da diagonal principal. Se eu tiver um elemento da diagonal principal, o que eu vou fazer? Ele quer a soma, né? Então, se eu estou no elemento da diagonal principal, eu dou um jeito de somar esse elemento, né? Vou fazer algo assim, né? Soma, recebe soma, mais esse elemento. Né? Tá? Beleza? Vamos implementar isso aqui, né? Antes que a gente esqueça toda essa ideia. Depois a gente volta com umas outras possíveis variações aqui, tá? Deixa eu ver. Então aqui nesse caso eu preciso de um inteiro para representar a ordem dessa minha matriz, né? Aí eu vou criar aqui. Primeiro eu vou pedir para o usuário qual que é essa ordem, né? Eu vou precisar de um scanner aqui. System.in, né? Adiciona a importação lá. Sistema. O atalho não está funcionando, né? Insira. Tá. Esqueci. Olha só um erro. Já aproveitando aqui, ó. Isso aqui, provavelmente vocês já passaram por esse erro, hein? M igual sc.nextInt, né? Por que tá ficando tudo vermelho ali, que possivelmente tá dando um erro? Hein? O que tá faltando, ó? Não tem nem código para rolar para cima nem para baixo. Por que tá errado? O nome do arquivo tá o mesmo que o nome da classe. Importei o scanner. Por que ainda assim tá com algum erro, hein? Ninguém nunca teve esse erro, não? Vocês estão demais, hein? Tá faltando a main, né? Olha o que eu esqueci de pôr, né? Tá faltando tudo isso aqui, ó. Tem que colocar ele dentro de uma main, tá? Tá vendo que eu esqueci do public, static, void, main, ó? Aí, pronto, né? Você vê que agora até habilita aqui pra rodar, né? O código, tá? É. Então, às vezes, esse detalhe, quando a gente tá mexendo assim com copiar e colar de código, às vezes a gente esquece, tá? E aí, como o código geralmente tende a ficar com bastante linhas, né? Se você não perceber isso imediatamente, aí às vezes pode dar algum problema durante, né? E aí você tem pouco tempo, né? Pra fazer algum exercício, alguma coisa e dar esse erro, aí a gente apaga tudo, tenta fazer de novo, perde muito tempo. Então, lembre-se, sempre tenha calma. Bom, pedi aqui a ordem, né? E aí, não sei se vocês lembram, nós fizemos uma... Vamos fazer o seguinte aqui. Ó, eu tenho aqui uma função que está lá nesse exercício 3, mas o que eu vou fazer? Vou criar uma classe aqui chamada funções, tá? Uma classe não, perdão. Um arquivo, né? E esse arquivo, ó, eu vou pegar pelo menos aquela lá que me interessa, né? Que é para gerar uma... Ó, vou fazer um copy-cola aqui, tá? Essa aqui, vou colocar lá na... Ah, professor, mas eu vou replicar, tudo bem, né? A ideia é só para centralizar aqui nesse lugar, só em vez de eu ficar chamando exercício 1, 2, um monte aqui. Né? E eu vou pegar essa aqui, ó. Gerar matriz, tá? Por quê? Porque essa é uma que eu vou usar, né? Sempre. Vamos só dar uma revisada nela, porque assim, eu vou usar, e como faz uma semana que a gente não vê isso aqui, né? O que ele vai gerar aqui? Vai gerar elementos de menos 10 até 10, né? Números inteiros. Isso aqui é números aleatórios de menos 10 a 10. Né? Porque você parte do princípio que isso aqui, esse random aqui, né? Ele vai gerar de 0 a 20, né? Só que como tem uma aritmética aqui, ó, você pensa assim, no pior caso, que é o menor valor possível que ele vai gerar disso aqui,
é o zero, né? Então, quando ele gerar o zero, é como se eu estivesse gerando menos 10, né? E no máximo, ele vai gerar o 20, né? Então, 20 com esse menos 10, fica assim, né? Só para facilitar o entendimento, tá? Beleza. Isso aqui gera números aleatórios, então, para eu não ter que ficar digitando, né? Lógico, eu vou pedir para o usuário, não tem como eu generalizar tanto, né? Nesse caso, eu preciso pedir para o usuário qual que é a ordem da minha matriz, né? Ou seja, é uma matriz quadrada, né? Tudo bem. E aí nós combinamos, ó, basta que ele digite só um valor, porque esse valor vai representar o mesmo número de linhas para o número de colunas, né? Suponha que eu queira usar aquele arquivo de funções lá, né? Então, eu preciso declarar uma matriz aqui. Int emissão, né? E eu vou ter que fazer assim, ó, funções, né? Gera matriz, né? Certo? Estou usando aquilo lá que eu acabei de ver. Só que se gerar matriz, eu preciso passar duas coisas. Concorda comigo? Dois valores. Por quê? São dois parâmetros que ele recebe, né? Só que lá naquele outro, eu tenho só um. E aí? Como é que eu posso fazer aqui, nesse caso? O primeiro parâmetro refere-se à quantidade de linhas, né? E o segundo refere-se à quantidade de colunas, né? E aí, aqui eu não tenho isso. Como é que eu posso adaptar se eu quiser usar isso aqui? Não usa? Basta que eu passe o n duas vezes, assim, né? Ó. Quantidade de linhas não é igual a quantidade de colunas? Bem, então eu passo o n duas vezes, tá? Se o nzão receber esse resultado. Beleza? Entendeu o porquê do nn aqui, né? Minha função, ela precisa receber dois parâmetros, quantidade de linhas e quantidade de colunas, porque ele não sabe que é uma matriz quadrada, né? Então, tá vendo a importância de eu generalizar nesse aspecto? Aí, ó, funciona até como uma matriz quadrada agora, né? Tá? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos ver se realmente essa função funcionou. Vamos exibir essa matriz para ver se deu certo, né? Vamos ver, vou rodar aqui, ó. Se der algum problema, nós já paramos aqui e tentamos resolver, né? Ordem da matriz. Digamos que seja 5. Então vai ser uma matriz 5 por 5, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Beleza. Vamos só melhorar essa função aqui, colocar assim. Gerando os elementos da matriz, vamos colocar as dimensões aqui, tá? Tipo assim, alguma coisa versus alguma coisa, né? Então, nesse caso aqui, a quantidade de linhas, né? X, quantidade de colunas. Só para aparecer bonito, matriz tanto por tanto, tá? Só para vocês entenderem o que eu quis fazer aqui, ó. Digamos que seja uma matriz agora 3 por 3, só para a gente visualizar, né? Ó. Ah lá, vai aparecer aqui, ó, né? O que eu passar por parâmetro, né? Ah, então, ó, 3 linhas e 3 colunas, né? Beleza. Acho que funciona, né? Beleza. Tá? Essas impressões não precisavam, só estou fazendo assim a título de ver se está funcionando mesmo até aqui, né? Faça sempre por etapas, porque daí coisa é mais fácil, né? De ver de identificar onde que vocês estão errando, tá? Beleza. Agora, que tipo de informação eu tenho? Bom, nessa linha 16, eu já tenho a minha matriz quadrada com os elementos dentro dela. Então, eu preciso fazer aquele acesso dos elementos na diagonal principal, né? Então, nesse ponto, a matriz M já está preenchida, né? Então, agora eu preciso acessar os elementos da diagonal principal e realizar a soma, né? Nós chegamos à conclusão naqueles desenhos lá que basta que eu percorra todos os elementos, só que para cada elemento eu pergunto assim, esse elemento, os índices de linha e coluna que estão referenciando esse elemento são iguais, né? Se for, pronto, tem o elemento da diagonal principal. Se não for, não é o elemento da diagonal principal. Simples assim, tá? Então, for int de 0, i menor que mlength, né? I mais mais, for int j de 0, j menor que qualquer linha da minha matriz length, né? Aí vou fazer assim, ó. Se, né? O índice daquela linha naquele momento for igual ao índice daquela coluna que está em alguma iteração ali, significa que esses índices, se isso for verdadeiro, né? Ou seja, se entrar aqui, significa que M e J é um elemento da diagonal principal. Tá? Se esse elemento é um elemento da diagonal principal, basta que eu faça a soma, né? Soma igual, soma, vou fazer bonito, né? Soma diagonal mais M e J. Tá vermelho ali porque eu não declarei isso aqui, né? Vou só criar aqui, ó. E falo que isso aqui vale 0.
certo? Depois de tudo isso, né, que eu exibo, né? Então o sistema vai lá embaixo. Soma dos elementos da diagonal principal. Coloco isso aqui, né? Soma. Vamos ver? Bom, aqui está gerando, não estou informando nada, né? Vou colocar aqui, ó, ordem 5, né? Então vai gerar uma matriz 5 por 5. Soma os elementos da diagonal principal, menos 12, vamos ver. Então é esse com esse dá 0, né? Aí, esse, né? É isso. Com esse, né? Menos 9 dá menos 10. Menos 2 com menos 12, exatamente. Faz outro, né? Com uma matriz menorzinha, pode ser lá. 6 com 3, 9. Menos 5, 4. Beleza. 2 por 2. Beleza. Acho que funciona, né? Tudo bem? A única forma de fazer isso? Não, né? Com certeza não. Tá? Ó, então, assim, vamos fazer ganchos desse exercício aqui para vários outras possibilidades, né? Aí ele perguntou assim, quando eu for implementar a função, por exemplo, esse da diagonal principal, digamos que eu queira passar isso para uma função, né? Toda essa implementação para uma função. Vai ser void, vai ser um int que vai retornar um vetor, vai retornar só um inteiro correspondente à soma dos elementos. Como é que eu vou saber, né? Então, geralmente, vai ser exigido isso no enunciado, né? Implemente uma função que recebe um vetor, não, uma matriz quadrada, né? E exiba na saída os elementos da diagonal principal, tá? Então, deixa eu anotar isso aqui, que senão eu vou esquecer, que eu acabei de falar. Vai ser assim, ó. A primeira que nós vamos implementar, tá? Implemente uma função que receba de parâmetro uma matriz. Tá? Aqui, ó, nós podemos até fazer assim. Quadrado é quando a quantidade de linhas é igual a quantidade de colunas. Né? E exiba na saída os elementos da diagonal principal separados por um espaço em branco. Ou seja, lado a lado, né? Deixa eu colocar. Vamos sair dos elementos da diagonal principal, lado a lado, separados por um espaço em branco. Tá? Beleza? A gente pode fazer um adendo aqui, ó. Caso a matriz não seja quadrada, a função não deverá... Só ideias aqui, tá? Estão surgindo. A função não deverá exibir nenhum elemento da diagonal, né? A não ser a mensagem. Vou colocar assim, ó. Matriz não é quadrada. Algo assim, sabe? Por quê? Meu intuito não é implementar uma função que outras coisas possam utilizar, né? Então, outras mains podem tentar passar uma matriz para essa função erroneamente, de forma equivocada, e essa matriz não ser quadrada. Se essa matriz não ser quadrada, ferrou, né? Tá? Então, vamos tentar implementar isso aqui. Ponto-chave. Geralmente, o que eu coloco de enunciado é isso, tá? Então, ó, ela recebe de parâmetro uma matriz, né? Então, você sabe que ela vai ter uma matriz lá nos seus parâmetros, né? Ó, exibe na saída. Exibir é diferente de retornar. Né? Então, como nesse caso ela vai exibir, então eu posso assumir que é um void, né? Ou seja, ela só vai percorrer os elementos da matriz, e vai exibir e não vai retornar nada. Então, vamos lá. Public, static, void, né? Vou chamar aqui de exibe diagonal principal. Tá? Ela recebe uma matriz, né? Então, posso colocar assim, ó, emissão. Certo? Aí, como tem essa restrição aqui, ó, a primeira coisa que eu vou ver é se ela é quadrada. Como é que eu faço para ver se uma matriz é quadrada ou não? Exatamente. Então, se a quantidade de linhas for igual à quantidade de colunas, então, tudo bem, posso exibir os elementos da diagonal principal. A matriz é quadrada, né? Se não, eu já exibo aquilo lá, né? A matriz não é quadrada. Certo? Então, como eu tenho esse atributo aqui, nessa propriedade, ela já é útil para mim nesse sentido, né? Eu posso passar qualquer matriz, ó. Pronto, ela vai tratar essa informação para mim.
tá? Então, o que eu vou implementar aqui? Eu quero só exibir, né? Então, como é que eu faço para exibir? Basta que eu pegue esse pedaço de código aqui, joga aqui, não, assim. Só não vou precisar somar nada, né? Só colocar isso aqui no system out. Print. Aí ele fala lá, né? Separados por um espaço em branco, lado a lado, e no final eu coloco o quebra de linha aqui, ó. Tá? Vou até colocar assim, ó. System out. Elementos da diagonal principal. Beleza? Você vê, eu usei a mesma ideia do outro, né? Esse system out aqui é só para quebrar uma linha no final, tá? Aqui é o elemento sendo impresso, né, lado a lado. Como é que nós testamos isso? Vem aqui, né? Antes de só rodar, eu tenho que chamar aquela função, né? Então, como é que é a chamada dela? Pelo nome do arquivo que contém ela, né? Ponto. Exibe diagonal principal, né? Vou passar aqui o meu emissão, né? Que é a variável que nesse arquivo contém a minha matriz, né? Eu preciso colocar alguma coisa aqui, tipo m igual a isso aqui. Por quê? Porque a minha função ela não retorna nada. Tá? Vamos ver? Ordem da matriz. Vamos fazer uma pequenininha aqui, ó. 4. E gerou os elementos, né? Então 4 menos 1, 6 e menos 3, né? Olha lá os elementos. E a soma, né? 4 com menos 4 é 0, mais 6, 6. Beleza. Certo? Oi? Ah, sim, com certeza, com certeza. É que eu já deixei preparada essa função aqui, tudo bem. Se eu não quisesse fazer essa verificação, né, se fosse pensando assim nesse exercício número 2, né, eu nem precisaria verificar, porque eu tenho certeza que a minha matriz é quadrada, né? É que eu só dei uma viajada aqui quando eu estava escrevendo isso aqui, né? Ah, se não for, né? Sei lá, se eu tentar passar uma matriz 5 por 3, né? Então ele já nem vai tentar acessar esses elementos. Pronto. Tá? Agora, ó, vamos aproveitar isso aqui e fazer assim, ó. Digamos que eu queira agora implementar uma função parecida com essa. Tá? Então vou até copiar isso aqui, ó. Jogar aqui para baixo. Eu quero implementar uma função, vai receber uma matriz. Exibe não, ela vai retornar na saída não, retornar ao final da sua execução, né, da sua chamada, o valor da soma dos elementos de uma matriz. Tá? E retorne o valor da soma dos elementos da diagonal principal. Tá? Então veja, agora ela retorna, tá? Retorna. Aí, ó, mantendo essa verificação, tá? Nós vamos colocar assim, ó, caso a matriz não seja quadrada, né, a função deverá retornar sei lá, 0 pode ser, tá? Deixa eu pensar aqui. Vamos colocar um número muito negativo. Por exemplo, pode ser assim, sabe? Só pra gente diferenciar alguma coisa aqui, tá? Pra manter aqui as coisas. Então, ó. Então, nesse caso, ela vai ter que calcular, né? Esse de parâmetro, calcula e retorna o valor da soma dos elementos da diagonal principal. Então, basicamente, é o quê? É isso aqui, né? Essa implementação, só que o que eu fiz aqui, né? Então, se a gente for olhar, então vai ser um public, static, int, né? Não vai ser mais void, porque agora ela retorna. Vou chamar aqui de soma diagonal principal, tá? Int. Vou declarar aqui um valor de soma, né? Vou chamar de soma dp, que recebe 0. Aí eu vou colocar assim, ó. For int e... Aliás, tem que fazer aquela verificação, né? Se
quantidade de linhas dessa matriz for igual à quantidade de colunas, então, matriz quadrada, né? Se é uma matriz quadrada, posso fazer isso aqui, né? Int I de 0, I menor que lente, int J de 0, J menor que o tamanho de qualquer linha, né? Pode ser da linha 0. Se o I for igual ao J, então, basta que eu faça aquela soma, né? Beleza? Bom, se for uma matriz quadrada, eu retorno, depois que processa tudo, né? Retorno o valor dessa soma. Né? Se não for, aí não precisa nem do else aqui. Por quê? Se não for, é só colocar um return com aquele valor que está falando lá, né? Menos 999, né? Sei lá, porque isso é um... Entende? Então, nesse caso, não precisa de um else, porque se for uma matriz quadrada, vai processar isso aqui e vai retornar a soma. Se não for, já vai vir direto para cá, né? Indica que não é uma matriz quadrada e, portanto, retorna esse valor. Tá? Se fosse uma matriz só de números positivos, por exemplo, não negativos, né? Incluindo zero e qualquer outro positivo, a gente poderia modificar essa função assim para retornar lá, -1, caso não seja quadrado, né? Algo nesse sentido. Por quê? Se é uma matriz só de não negativos, é impossível a soma da diagonal principal ser algum valor negativo. Então, -1 já indicaria para nós que não é uma matriz quadrada, né? Por exemplo. Tá? Beleza? Então, essa é a diferença. Ó. Esse aqui retorna a soma. Né? Como que chamamos agora lá no nosso exercício principal, né? É basicamente isso aqui, né? Só vou mudar o nome da variável, senão vai ficar meio confuso ali, tá? Vou chamar de soma, tá? Como eu já implementei a função, então vou descartar isso aqui. Aí, vou lá. Na verdade, nem vou precisar dessa variável, hein, ó. Olha só o que dá para nós fazermos, tá? Eu exibo os elementos, né? Aí que eu estou exibindo esse texto, né? Só os elementos da diagonal principal. Ao invés de eu colocar um conteúdo de variável, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, chamar a função soma diagonal principal, passando como parâmetro a minha matriz, tá? Beleza? Isso é o mesmo que se eu fosse fazer aquilo lá, né? Ó. Passo, coloco aqui int soma igual a isso aqui, e no print eu coloco a variável, tá? Se você substituir essa variável pelo que está à direita dessa atribuição, né, é propriamente o que nós tínhamos colocado ali, tá? Assim. Ó. Soma igual, né? Vamos ver se pelo menos a soma está certa. Aqui dá 2, com menos 10 dá menos 8, menos 9, menos 15. Tá? Beleza? Depois vocês pensem assim, se eu quiser implementar uma outra função, só para não ficar muito repetitivo, né? Eu quero implementar uma outra função, só que ao invés de retornar o valor da soma, eu quero que ela retorne um vetor contendo os elementos da diagonal principal desse vetor. Tá? Vou deixar isso aqui depois disponível para vocês. Ó, o que eu vou colocar aqui, hein? Implementa uma função que recebe de parâmetro uma matriz, né? E retorne, aí você não precisa nem verificar, tá? Vou facilitar aqui, não precisa nem verificar. E retorne um vetor contendo os elementos da diagonal principal. Tá? Então, o que você vai ter que fazer nessa função aqui? Criar um vetor, né? Qual que é o tamanho desse vetor? É o tamanho da diagonal, né? Quantidade de elementos da diagonal. Que nós já vimos quanto que é, né? Que é justamente a ordem da matriz, né? E aí, nesse vetor, você coloca cada elemento na diagonal principal.